Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Detona Shop. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor e também youtuber. E hoje nós vamos conversar sobre lentes objetivas, qual lente é mais usada para quê, qual é mais popular em cada segmento e assim por diante. Lembrando, antes de começar esse vídeo, porque fica com a certeza que o conteúdo vai ser legal, então já curte aí, manda aquela curtida, porque cada curtida conta muito para mostrar para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é bacana. Então manda aquela curtida e se você tem qualquer dúvida sobre lentes, coloca aí nos comentários, porque a gente vai juntando as dúvidas e depois grava um vídeo respondendo as suas dúvidas. E não esquece de seguir o canal aqui da Detona Shop, que traz essa informação toda para você, e dá uma chegada lá no Instagram também da Detona Shop, que tem muita coisa lá, no blog tem muita informação, então não perde não. Mas vamos falar de lentes? Vamos falar de lentes. Eu já tô com algumas aqui para mostrar para vocês e a gente separou alguns campos da fotografia, como retratos, eventos, paisagens naturais e urbanas, fotografia de rua e fotografia de arquitetura. Existem outros campos da fotografia? Sim, mas esses já vão englobar um conjunto importante. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de retratos, se a gente está falando, importante isso agora, existem câmeras APS-C, o sensor popularmente conhecido como cropado, que o termo, inclusive, eu brinco que cropado não faz sentido, o certo é APS-C, mas ninguém liga, né? Então a gente pode falar também cropado, não tem problema. O APS-C vai demandar alguns comprimentos focais de lentes diferentes do full frame. Então ao longo do vídeo eu vou tratar as duas coisas, porque não adianta a gente falar assim, olha, essa lente é boa para tal coisa, mas boa para tal coisa em qual sensor de captura de imagem? É importante ter isso em mente antes de escolher as suas lentes. E se você tiver alguma dúvida, fala com o pessoal do atendimento aqui da Detona Shop, que eles vão poder te ajudar. Mas vamos falar de retrato. Retrato, a lente famosa para retrato em full frame é a 85mm, e em APS-C a gente pode dizer que a lente que vai dar o campo de visão equivalente a 85mm no APS-C é a cinquentinha, popular 50mm. Quando a gente fala de comprimento focal, 50mm, 85mm, a gente está falando do quê? Do ponto em que numa lente a imagem se forma até onde ela foi focalizada sobre o sensor de captura de imagens da câmera. Essa distância é que é esse comprimento focal aí, 50mm, 85, 24, 200, 500mm e assim por diante. Então se a gente está falando de retrato, a lente mais popular, mais frequente, mais demandada no APS-C, se a sua câmera tem esse formato de sensor, vai ser a 50mm. E se a sua câmera é uma full frame, o comprimento seria a 85mm. Existem outros comprimentos que muita gente usa para retrato? Claro, isso não é uma regra. A fotografia é uma arte e existe muita subjetividade nessas escolhas. Apenas estou dizendo aquilo que é o mais comum, mais popular, aquilo que não tem erro. 50mm no APS-C, 85 no full frame, são boas lentes para retratos. Para eventos, eu defendo que evento se fotografa com lente zoom e não com lente de comprimento focal fixa, como a gente falou das 50mm. Por que disso? O evento é aquela correria, tudo se mexe, todo mundo indo para lá e para cá, você não tem tanto controle sobre as distâncias, sobre os enquadramentos, então a lente zoom te dá a liberdade do ajuste fino enquanto você fotografa. Eu defendo que para full frames, eu estou aqui com uma Lumix S24-105 f4. É uma lente da Panasonic, existe o equivalente a isso da Canon, existe o equivalente a isso da Sony, existe o equivalente a isso da Nikon. Então em full frame, 24-105, 24-120mm ou a 24-70mm são os comprimentos perfeitos para cobertura de eventos com uma câmera full frame. E o equivalente a isso no APS-C seria 16 a 80mm, 16 a 70, 16 a 50, 18 a 50, 18 a 70 e assim por diante. Geralmente a gente vai ter lentes melhores nas chamadas lentes de abertura máxima fixa. Por exemplo, aqui é uma 24-105 de abertura máxima f4. Esse f4 se mantém constante ao longo do zoom, desde o 24 até os 105mm. Existem lentes que são, por exemplo, 17 a 50mm ou 18 a 50mm 2.8 de abertura, 24 a 70mm 2.8 de abertura. Essas lentes de abertura máxima
constante, geralmente oferecem uma qualidade melhor para quem faz a cobertura de eventos. Então, uma 18-50, 16-50, 2.8 no APS-C. Uma 24-70, 24-105, 28-105, a Sigma lançou recentemente uma 28-105mm de abertura 2.8. Então, essas marcas a gente vai encontrar esses comprimentos com essa versatilidade. Por que é importante isso que eu falei, uma 24-105 como esta aqui num evento? 24mm, grande angular, fotografa os planos gerais, os grandes grupos de pessoas, as cenas abertas. 105mm você já está dando close e fazendo retrato. Lembra que quando a gente falou de retrato a gente falou de 50 e 85mm? Esses são dois comprimentos que estão dentro de uma 24-105. Assim você tem os retratos dentro de um evento numa lente como essa. Então, de todas as marcas você tem, e aqui na Detona Shop eles têm de todas as marcas para você também. Então, evento, no meu modo de ver, se fotografa com lente zoom, e eu sou muito fã de 24-70, 24-105. Todos os eventos que eu cobri na minha vida foi com lente assim, ou se eu tivesse com uma câmera APS-C, as 18-50, 16-50 e assim por diante. Vamos falar de um outro campo fascinante da fotografia, que são as paisagens, tanto paisagens urbanas quanto paisagens naturais. Quem tem a fotografia como hobby ou quem faz fine art profissionalmente para vender, muitas vezes o ramo das paisagens é um ramo interessante, porque muita gente compra fotografia de paisagem para decorar ambientes, ou simplesmente você fez uma viagem e quer trazer aquela grande paisagem que você viu, você quer trazer uma excelente recordação dela. Aí a gente está falando das grandes angulares. Então, por exemplo, aqui a gente tem também uma Panasonic Lumix S, que é uma lente full frame 14 a 28mm. Essa faixa que vá de 14, 15 ou 16mm em full frame até 30 com 35mm, então você tem várias lentes. Canon tem lentes 15 a 35, 16 a 35, 17 a 40mm. Nikon também tem 14 a 28, Sony tem também 16 a 35 e assim por diante. Todas, a Sigma tem lentes muito interessantes também. Então todas as marcas têm uma lente grande angular zoom. E de novo, por que eu defendo o zoom? Pela versatilidade de você ter várias lentes dentro de uma. Aqui de 14 a 28mm, vários comprimentos úteis dentro de uma lente só. Se você compra um produto e leva várias hipóteses, várias opções. E aí a gente tem... O que a gente tem aqui? A 10 a 18mm, que seria o equivalente desses comprimentos para o sensor APS-C. Então 10mm no APS-C equivale a um 16mm no full frame. Então quando a gente fala de uma lente APS-C, a gente está falando 10 a 18, 10 a 15, 12 a 20mm e assim por diante. Existem várias opções no mercado. Então para paisagens com APS-C, entre 10 e 20mm estão aí as zooms grande angulares que a gente encontra. No full frame, 14 a 28, 16 a 30, 16 a 35, 14 a 30 e assim por diante são as lentes que você vai encontrar e são excelentes para você levar numa viagem e fotografar grandes paisagens urbanas e naturais. Outro campo que a gente pode falar é o da fotografia de rua. Em fotografia de rua, que é um campo artístico da fotografia e que também a gente pode praticar muito durante viagens, eu defendo que as lentes sejam menores e mais discretas. Por que disso? Se você está fotografando no meio da rua com uma lente excelente para um evento como essa 24-105, talvez na rua ela chame muito a atenção e as pessoas que você está ali ao seu redor, que acabam participando como figurantes da sua foto, podem se sentir intimidadas, podem interpretar que você está até invadindo um pouco a privacidade delas, porque a lente cria uma impressão. Então, em fotografia de rua, geralmente, tanto uma câmera mais discreta, menorzinha, como uma lente menor podem te ajudar. Nesse caso, existem as chamadas lentes pancake, como na Canon tem 24mm de abertura 2.8, 40mm de abertura 2.8, são lentes que você vai encontrar, e nas outras marcas tem também. Essas lentes que são fininhas, bem portáteis, elas já têm uma qualidade de imagem muito boa, um ângulo de visão bastante interessante. Então se a gente fala de full frame, a gente está ali entre 40 e 50mm, entre 35 e 50mm. No APS-C,
20, 24, 28 milímetros são comprimentos interessantes e são lentes pequenas e discretas, que de repente você coloca numa câmera também pequena e discreta, como aí Canon SL3, que é uma câmera pequena e discreta, uma Canon RP ou R8, que são câmeras full frames pequenas e discretas. A Sony tem alguns modelos bem compactos de câmeras, como uma A6400 ou a linha ZV da Sony. A Panasonic tem a S9, que é uma full frame bem compacta. Então, todas as marcas, Fujifilm tem modelos interessantes também. Todas as câmeras você tem modelos que são compactos e lentes que combinam com essas câmeras para uma fotografia de rua de alta qualidade, sem que você chame toda a atenção do mundo enquanto está clicando ali no meio da rua. Por fim, eu queria falar da fotografia de arquitetura, que é um campo que eu atuo profissionalmente e que, então a gente fala de interiores e ambientes. Então você vai fotografar um hotel, uma pousada, um restaurante, uma casa, um escritório para anúncios comerciais de vendas ou locação de imóveis. A fotografia de arquitetura ou também a fotografia de arquitetura artística com fins de fine art. Esses campos eles são muito bem resolvidos com as super grande angulares, tanto fixas quanto zooms, que seria o caso tanto da 10-18 no APS-C, como uma 14 a 28 milímetros no full frame, ou lentes fixas de 14 milímetros, por exemplo, que existem em várias marcas, tem Sigma, tem Nikon, Canon, todo mundo tem. Então 14, 16, 18 milímetros são lentes que você vai usar muito na fotografia de arquitetura e ambientes. E aí, destaque para as lentes que começam nessa faixa de 14 milímetros se forem lentes zoom, porque quando a gente fala de fotografia de ambientes, fotografar um banheiro, um lavabo, um hall de elevador, uma coisa assim, são ambientes pequenos, o 14 milímetros na full frame é muito bom e muito interessante, melhor do que 16 ou 17 milímetros. Então pensa nisso conforme os tamanhos dos ambientes que você vai fotografar. Existem boas lentes zoom e boas lentes fixas de todas as marcas que você pode procurar. Esse foi um geral de lentes mais populares dentro de cada segmento fotográfico. Se você tem alguma dúvida sobre lentes, joga aí nos comentários. Lógico que a gente poderia falar também, poxa, fotografia de vida selvagem, né? Eu não comentei aqui o campo das super teleobjetivas, né? Como aquela Sigma 150 a 600 milímetros, que é uma lente muito frequente na fotografia de vida selvagem, fotografia de pássaros. Existe o plane spotting, que é a fotografia de aviões, também se beneficia das super teleobjetivas, 100 a 400 milímetros, 150 a 600 e assim por diante. Então, todas essas lentes você encontra aqui na Detona Shop. Então fala com o atendimento deles que eles vão poder te orientar bem e você vai encontrar preços campeões por aqui. Belezinha, gente? Deixa seus comentários aí, não esquece de deixar a curtida, siga a Detona Shop no Instagram e aqui no YouTube, também me siga no Instagram e aqui no YouTube, é só colocar meu nome aí que você me acha nas redes sociais e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!